Boa tarde. Boa tarde para todos, para todas, para todes. Duas boas-vindas para vocês em nome da equipe do ICE, do Instituto Cidadania Empresarial, e do nosso querido parceiro Mercado Livre, que ajuda a gente a viabilizar essas cestas de impacto, onde a gente quer compartilhar, discutir e pensar juntos sobre questões do ecossistema de investimentos e negócios de impacto. Começamos a tarde de hoje aí embalados pelo som do Gilberto Gil. O bom de você ter um cara como Gilberto Gil vivo e produtivo ainda é que ele consegue pegar uma pérola, que é essa música, e ir atualizando, né? Porque eu me lembro dessa música da época que não tinha o WhatsApp, que não tinha o Waze, porque eu sou dessa geração, e agora ver esse monte de novidades tecnológicas. Então, vida longa ao mestre Gil, para ele ainda poder cantar outras novidades tecnológicas que, se possível, e eu espero que sim, façam do nosso mundo um mundo melhor para todo mundo. Hoje a gente está aqui para conversar sobre comunicação. A inspiração para esse tema, né, para a gente trazer esse tema para uma cesta de impacto, vem da recomendação número 9 da Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto. Na visão da Aliança, a comunicação no nosso ecossistema ela é essencial para criar um senso de movimento nacional e plural que a gente precisa ter. Ela também é importante para divulgar o que são os negócios de impacto e como que eles podem fazer parte da solução desses problemas sociais e ambientais que nos afligem há tanto tempo, e, em especial, as pessoas vulnerabilizadas no nosso país. A comunicação também é muito importante para a gente divulgar o que são investimentos de impacto e como eles fazem parte de uma nova mentalidade sobre o uso de recursos públicos, de recursos financeiros públicos e privados. E, principalmente, né, para trazer mais atores, mais pessoas, mais organizações para esse tema, seja empreendendo, investindo ou apoiando, de alguma forma, a agenda de impacto positivo, né? Nesse contexto da comunicação, os veículos de comunicação da mídia tradicional e da mídia especializada, eles são considerados pela Aliança pelo Impacto como dinamizadores do ecossistema, né? Os dinamizadores são aqueles que ajudam a movimentar, ajudam a transformar, ajudam a vencer a inércia, ajudam a equilibrar e misturar e fazer combinações diferentes para as coisas acontecerem, né? Então, a gente considera que os veículos eles têm essa função, né? Eles podem ajudar a ampliar a divulgação dos conceitos de investimentos e negócios de impacto, de contar histórias, né, sobre impacto positivo. E, claro, os veículos também têm o papel de legitimar tanto negócios de impacto quanto organizações que apoiam esses empreendedores e outros dinamizadores do ecossistema, né? Então, a gente tem esse grau de importância para a comunicação e para os atores que trabalham com comunicação. E, por isso, a gente convidou hoje 3 convidados que representam muito bem essas características dos veículos de comunicação como dinamizadores, né? A gente convidou a Eliane Trindade, que é jornalista e editora da Folha, do Prêmio Empreendedor Social, da editoria e do Prêmio Empreendedor Social. Dá um oizinho aí para a gente, Eliane. Olá, pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente convidou também o Ivan Zumaldi, que é um jornalista, um dos fundadores da ALPA, que é uma plataforma de jornalismo dedicada 100% à cobertura do setor de negócios de impacto social no Brasil. Ivan, dá um oizinho aí para o pessoal. Boa tarde, pessoal. Agradecer o convite, saudar todos da mesa aqui. Muito obrigado.
e a gente convidou o Marcelo Marques Espírito Santo, que é um empreendedor social e o diretor fundador do Impacta Nordeste, que é um portal e uma plataforma para fomentar o ecossistema de inovação social no Nordeste, na região Nordeste. Marcelo? Oi, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse tema que é tão relevante aí para o desenvolvimento do ecossistema. Meus convidados queridos. Bom, eu só vou fazer uma observação aqui para o pessoal técnico, me desculpem aqui, mas quem sabe faz ao vivo. Vivian, os convidados estão entrando no spotlight quando eles estão falando? Eu fiquei com essa dúvida agora. Vou colocar aqui, Lisa. Aí, ó, a Iriane. Show. Obrigada. As pessoas precisam colocar no modo de visualização, né? Para ver assim, não no modo gallery. Isso. Pronto. Já estamos... Todo mundo pinado. Isso, já estamos aqui, os três em tela, juntos com a Bárbara. Bom, gente, para começar essa conversa... faltou eu dizer uma coisa muito importante sobre nossos convidados. Essas três pessoas, elas já foram premiadas pelo Prêmio Jornalista de Impacto, que é uma iniciativa da Aliança pelo Impacto, em parceria com a Ponte a Ponte, e foi um prêmio criado em 2019 justamente para a gente valorizar, reconhecer e dar visibilidade ao papel dos veículos, tanto de mídia tradicional quanto de mídia especializada, para a cobertura jornalística do nosso ecossistema. Então, eles também têm eu posso dizer que eles são pioneiros no prêmio, porque os três, né, seu trabalho, suas plataformas, já foram premiadas em edições passadas do prêmio. E tem uma coisa muito importante: hoje terminam as inscrições para a edição do Prêmio Jornalista de Impacto desse ano. Então, os coleguinhas que estão aí, jornalistas que estão assistindo a gente, não deixem de dar um toque nos outros coleguinhas, e daqui a pouco a gente vai pôr aqui no chat o endereço do prêmio para que quem tem interesse e tem matérias publicadas ainda, leia o regulamento e possa se inscrever ainda nessa edição. Bom, então vamos lá, vamos aqui para o nosso papo. Eu gostaria de começar com a Eliane, né? A Eliane, ela é autora de um livro-reportagem chamado As Meninas da Esquina, sobre vítimas de exploração sexual. Esse livro-reportagem, ele inclusive inspirou o filme Sonhos Roubados, da Sandra Werneck, dirigido pela Sandra Werneck. Em 2019, como eu contei para vocês, a Eliane recebeu o Prêmio Jornalista de Impacto, por conta do trabalho dela na editoria Empreendedor Social da Folha. Eliane, olhando para esses pontos da sua trajetória, a gente consegue perceber que causas de interesse público atraem a sua atenção como jornalista. Queria que você contasse para a gente o que aconteceu com os investimentos e negócios de impacto, né? Como que foi o seu primeiro contato como que esse tema ganhou a sua atenção e por quê? Olha, eu acho que foi um caminhar aí, né? Como você falou, eu sempre tive esse olhar, sempre esse interesse por cobrir, para ir para essa área social, sair de Brasília, da cobertura econômica e política, para vir para São Paulo, porque eu queria realmente fazer um jornalismo mais focado ali nas pessoas, na sociedade civil, e comecei a trabalhar nessa área, e aí dos temas do meu interesse era exploração sexual infanto-juvenil. E aí eu comecei a fazer matérias e reportagens e vi que não cabia, né? O aprofundamento que eu queria precisava de um olhar mais demorado sobre esse tema, e eu tive o privilégio de poder me dedicar e ficar 2 anos fazendo esse livro-reportagem. E isso me colocou aí, né, no próprio jornal. O jornal começou, quando eu estava na Folha, a olhar para mim também como alguém que poderia contribuir mais nessa área, e aí eu fui escolhida para ser editora do Prêmio Empreendedor Social, que eu não fazia ideia do que era antes de estar lá. Para mim, confesso que eu acho que esse é um dos grandes desafios que eu me coloquei ao chegar a esse ponto, que é exatamente tornar conhecido esse conceito. O que é empreendedor social? O que né? O que são negócios de impacto? São conceitos, são coisas novas, não tão novas assim, se a gente for imaginar que já tem um campo, um ecossistema aí vibrante, funcionando há muito tempo, mas para o grande público, e mesmo para uma jornalista como eu, que estava ali olhando para o social, o empreendedorismo social,
social e os negócios de impacto ainda estavam muito distantes da minha realidade. E isso foi para mim um aprendizado e a primeira pauta, né? Vamos entender o que é isso, né? Vamos mergulhar nisso, e acho que informação. E aí foi com uma grata surpresa que eu também, como jornalista, cheguei e vi um campo que é um território muito fértil para o jornalismo, né? Então eu brinco que eu tenho um manancial de pautas na mão ali, infindáveis, de boas histórias. Tá todo mundo falando, hoje é chique falar storytelling, né? Tá todo mundo falando, fazendo dessas grandes narrativas, e eu tenho grandes histórias para contar todos os anos pelo prêmio. E não só acaba o prêmio, para além do prêmio, a editoria do Empreendedor Social é um hub hoje de informações do setor, do terceiro setor, do 2,5. Então a gente se pauta, a gente leva para o jornal, e acho que uma das coisas bacanas de eu ter vindo para a editoria também foi levar as pautas do empreendedorismo social para além do nosso site, a gente irrigar o jornal com essas histórias. Então eu tenho boas histórias para a economia. Eu fiz uma matéria grande ano passado sobre investimentos de impacto, levar para cotidiano, levar para poder, quando é uma questão de advocacy. Então, é você mostrar esse tema pela sua multiplicidade. Mas acho que a gente vai ter tempo de conversar mais sobre isso, não quero monopolizar aqui esse começo. Legal, obrigada, Eliane. Com certeza, né? É muito bacana acompanhar esse transbordamento que você está falando, né? Porque de fato é isso, né? Quando a gente está falando de coisas como investimento de negócio de impacto, a gente está falando mais do que uma forma diferente de empreender, de investir seu dinheiro, né? A gente está falando de oportunidades de mudar a relação de políticas públicas, de novas tecnologias, a gente está falando de um monte de coisa, né? E muito bacana que você ter essa visão, né? Com certeza você é uma grande aliada do ecossistema. E agora eu queria direcionar para o Ivan, né? Porque ao contrário de uma editoria dentro de uma mídia tradicional, a ALPA, né, ela é um veículo independente que já nasceu dedicado à cobertura e à discussão do ecossistema de impacto, né? E aí, Ivan, a gente já conversou algumas vezes e eu acho que eu nunca tive a oportunidade de te perguntar assim, o que motivou essa especialização, né? Foi uma sacada de jornalistas e empreendedores, né, em relação a uma necessidade do nosso ecossistema? Foi a crença nessa forma de fazer negócios e investimento? Ou foi as duas coisas juntas? Eu vou dialogando um pouco com o que a Eliane falou, assim, acho que sempre são histórias pessoais, né? Sempre está partindo de pessoas, de crenças, do que a gente acreditava e queria fazer, né? Acho que isso se sobrepõe um pouco fica mais evidente do que um modelo de negócio ou um possível nicho de negócio que você entende. E é óbvio que né? A gente entendeu que existia uma lacuna, inclusive no nosso quando a gente começou a nascer, a editora já existia, a gente empreende, é uma editora de 10 anos, então a gente já empreendia, a gente da editora Abril, da imprensa, do jornalismo como um todo, né? E aí a gente falou, puxa, estamos motivados para isso, então vamos entender esse campo, mas até então a gente não conhecia ele, né? E aí a gente foi buscar um pouco até validação com o setor, né? Então eu lembro na época que a Vivian aqui, que está aqui, também nos acolheu do ICE, falou, olha, o que você acha? Faz sentido? A gente falou com o Daniel da Vox, falou com o Andréas da SensiLab, então a gente foi buscar um pouco validação para isso. E aí a gente entendeu que a nossa missão seria um pouco essa, fazer imprensa segmentada, né? Fazer um pouco, isso precisava, o setor talvez precisava e a gente já tinha sido motivado por isso. Então, por isso que a gente teve, desde o nascimento, ter um olhar mais crítico, a gente sempre se entendeu não como um agente de comunicação do setor propriamente, a gente se entende como imprensa do setor segmentada mesmo, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho mais e aí a gente tem a oportunidade de entrar um pouco mais a fundo e tal, né? Então, eu acho que isso se revela nas nossas pautas também, né? Desde o projeto Eu Errei, que a gente fala, que é olhar para dentro do sistema para os empreendedores que erraram e não só acertaram, dos podcasts que a gente tem, que o Fábio fala com a gente também. A gente fez um especial sobre trabalho e precarização, ou seja, como são os trabalhadores dentro do ecossistema de impacto. A gente está olhando para a agenda
verde também há bastante tempo, né? Então a gente agora mesmo Haroldo Torres acabou de soltar uma matéria sobre o carbono. A gente falou com a Nathalie sobre um think tank que aqui tem sobre políticas públicas climáticas, enfim. É daí que a gente entendeu que era a nossa missão e a gente segue até hoje, né? A gente acha que até tem um pouco essa formação um pouco acontecendo com as pessoas que passaram, jornalistas que passaram. Hoje tem gente na Artemisia, hoje tem gente também na Lana, então a gente também acho que tem um pouco esse papel de formação, e é isso, para finalizar um pouco esse bate-papo aqui que a gente vai ter, acho que é a nossa missão mesmo, né? De criar um pouco esse olhar crítico, né? Essa missão de olhar um pouco para o setor mais para dentro, né? Trazer as pautas de fora, que tem diversidade, questões de gênero, étnicas, desigualdade, para dentro do setor, para que o setor consiga olhar, porque senão não faz sentido, né? A gente precisa gerar conhecimento e a gente usa o jornalismo para isso. E é daí que vem a nossa credibilidade hoje, aí caminhando para os 4 anos, né? É daí que a gente vê um pouco essa credibilidade que a gente construiu até hoje. Muito bacana isso que você está falando sobre a formação também, né? Bom, eu tenho um ex-estagiário que eu sei que hoje faz alguns trabalhos com vocês. Verdade, o Léo. O Léo, e é muito bacana isso também, porque tem essa formação também desses jovens profissionais, né, de jornalismo, para conhecer o tema, né, e poder, quem sabe, se tornar jornalistas especializados depois, né? Então, acho que isso é bacana também, e é bacana que vocês têm esse cuidado de olhar para os jornalistas e ajudar eles nessa formação, né? E aí, agora eu queria chamar o Marcelo. Marcelo não é jornalista, né, Marcelo? Não sou jornalista de origem, não. Não é jornalista de origem, mas está dando uma grande contribuição para a comunicação do nosso ecossistema, e até por conta disso, né, Marcelo, que o Impacta Nordeste ganhou o Prêmio Jornalista de Impacto em 2020 na categoria Iniciativa Inovadora, né? Porque o Impacta Nordeste é uma plataforma para fomentar o ecossistema da inovação social na região, né? Que além desse trabalho com notícia, com informação, com conteúdos, se tornou parceiro da Pipe Social para fazer mapeamento dos negócios de impacto na região, né? Então, assim, vocês estão passando bastante também dessa posição de ser só um portal de notícias, né? E isso que eu queria que você comentasse com a gente, né? Como que vocês chegaram nessa configuração e por quê, né? Por que vocês estão se posicionando e atuando também como um dinamizador do ecossistema? Perfeito, Lisa. Bem, o Impacta Nordeste ele surgiu a partir das dores dos empreendedores e gestores aqui da região, né? Eu venho mais do terceiro setor, sou gestor de projetos aí há mais de 10 anos, e há 6 anos atrás eu comecei como empreendendo, né? Como empreendedor social. E trabalhei por muito tempo no Nordeste, hoje moro aqui, e ao longo dessa caminhada eu conversei com vários empreendedores que estavam criando negócios de impacto, gestores de organizações, e todos eles me passavam o mesmo diagnóstico, né? Que faltava um canal de comunicação para mostrar essas iniciativas que estavam surgindo na região, porque a cobertura, obviamente, né, e não só nesse setor, mas em qualquer outro setor, é uma questão histórica do Brasil, é muito concentrado no eixo Rio-São Paulo. E aí eu fui amadurecendo essa ideia, como empreendedor social, já me arriscando nessa área que não é a minha de origem, apesar de ser um leitor assíduo aí de vários canais de comunicação e jornalistas. Então, eu fui amadurecendo essa ideia, criei o portal Impacta Nordeste, ele surgiu somente como um portal de informações mesmo, com a missão de conectar, capacitar, divulgar e mobilizar esses negócios de impacto aqui da região. E depois de um ano no ar, nós percebemos que a nossa atuação ia muito mais do que simplesmente comunicar, né? Então, nós começamos a nos reposicionar como uma plataforma de fomento ao ecossistema de inovação social. E aí a gente fala inovação social porque contempla também várias áreas, né? O negócio de impacto é uma dessas áreas, temos aí economia criativa, que é muito forte aqui na região, com uma grande sinergia com os negócios de impacto, políticas públicas, etc., né? E a gente, depois dessa reformulação, a gente utiliza a comunicação
como a ponta de lança da nossa estratégia, né? Então, hoje, a gente tem a comunicação, imagina assim, um funil, a comunicação é o portal, né? Através dele, é um grande captador de leads também, usando essas novas terminologias aí, como a Elaine usou também. Então, a gente acaba atraindo vários empreendedores, entusiastas, pessoas interessadas, né? E a partir do portal, a gente vai criando outras iniciativas voltadas também para sensibilização, para capacitação, para fomento em si, né? Criando oportunidades e, principalmente, um outro braço de projetos do Impacta Nordeste que trabalha com mapeamentos. Porque se a gente não sabe quem está fazendo, se a gente não conhece esses negócios, não conhece esses empreendedores, a gente não vai conseguir ajudá-los, né? Então, a gente mapeia o ecossistema também para identificar os negócios da região, levantar esses dados, né? São diversos dados que a gente acaba levantando, entendendo quais são os desafios desses empreendedores, para a partir daí, a gente, com base nesses dados, criar outras oportunidades e, ao mesmo tempo, ter pauta também para a gente falar sobre essas histórias, contar essas histórias no portal. Então, toda essa estratégia, ela tem a comunicação como ela é a primeira, é a ponta de lança da nossa estratégia, é a comunicação, né? Muito legal, porque também tem um modelo de negócios por trás disso também, né? E você, como empreendedor, você consegue criar também isso com muita clareza para você, né? Para a sustentabilidade do teu veículo e tal. Então, assim, eu acho que são várias competências, né? Acho que dessa primeira conversa aqui, dessa primeira parte da nossa conversa, assim, fica para mim que são várias competências que vocês têm que acionar, né? Todos vocês três, né? E todo comunicador ou toda pessoa que quiser trabalhar com essa função do nosso ecossistema, são várias competências que a gente precisa pôr aí para funcionar, né? Assim, eu queria agora, para o segundo bloco da nossa conversa, eu queria contar para vocês, eu acho que vocês já sabem, porque eu contei isso para vocês antes, mas contar para quem está assistindo a gente, que comunicação de impacto é um assunto tão sério e tão importante, que esse ano ele foi objeto de um trabalho de conclusão de curso de uma aluna de graduação que inscreveu esse trabalho no prêmio Academia ICE, que é uma iniciativa do ICE que já vai estar esse ano na sua 8ª edição. Então, a Laura Kaplan é uma estudante que se graduou e escreveu um trabalho na 7ª edição, foi premiada na categoria graduação, com um trabalho que analisou um pouco como está a comunicação, como está o cenário da comunicação, e justamente parte do trabalho dela foi olhar um pouco para os veículos. Então, o assunto é coisa séria, é assunto já da academia está estudando esse negócio, então o negócio ficou sério. Então, eu vou pedir para o pessoal aqui que está fazendo o apoio técnico da gente soltar um vídeo rapidinho para a gente ver a Luana falando do trabalho dela e, a partir daí, a gente vai conversar um pouquinho mais. Olá, eu sou a Luana, formada em Administração pela Universidade de São Paulo. Tive meu primeiro contato com o ecossistema de negócios de impacto durante a graduação, quando fiz parte de uma entidade estudantil que presta consultoria e faz incubação para negócios do terceiro setor e do setor 2,5. Foi com base nessa que eu entendi que eu queria seguir carreira na área. Fiz o meu primeiro estágio no negócio de impacto no setor de educação e atualmente trabalho em uma aceleradora de negócios de impacto. Ao longo desses anos, eu sofri para contar para os meus conhecidos o que eu faço e o que são negócios de impacto. Entendi que boa parte dessa dificuldade estava pelo fato de o conceito ser pouco difundido, fora da academia e para além dos atores do ecossistema. Entendi que a mídia poderia ter um papel importante de difusão nesse sentido. Por causa disso, o foco da minha pesquisa, orientado pela professora doutora Graziela Maria Comini, foi a atuação da mídia no ecossistema brasileiro de negócios de impacto. A minha pesquisa se dividiu em 3 etapas. Em um primeiro momento, mapeei os veículos de mídia textuais que tratavam do ecossistema de negócios de impacto. Em um segundo momento, entendendo que haviam diferenças significativas entre veículos de grande mídia e veículos especializados, analisei as mais de 1000 matérias que foram publicadas ao longo de 2 anos no Caderno Empreendedor Social da Folha de São Paulo, um veículo de grande mídia, e na ALPA, um veículo especializado. Por fim, conversei com 8 atores do ecossistema, representantes de veículos de mídia, organizações intermediárias e negócios de impacto, para entender qual era a percepção deles sobre a atuação da mídia no campo. Essas conversas, somadas à análise dos veículos, levaram à conclusão de que a mídia evoluiu nos últimos anos, com publicações conceitualmente mais corretas e maior número de veículos envolvidos na temática. No entanto, a mídia ainda está longe de atingir o estágio de maturidade esperado pelos atores do ecossistema.
Para que ela contribua de maneira mais eficaz para o desenvolvimento do campo, sugere-se que seu papel seja institucionalizado e que a mídia realize coberturas mais críticas, sendo protagonista na descoberta de negócios de impacto fora do eixo Rio-São Paulo e em estágio inicial. Para que vocês conheçam mais resultados e recomendações para a mídia dentro do campo, recomendo que acessem o artigo na publicação do ICR. Bom, a equipe botou aqui no chat, para quem quiser ler o trabalho da Luana, ele está publicado no site do prêmio, vocês encontram. Queria também aproveitar aqui rapidinho, fazer um comercial, que a 8ª edição do prêmio vai ser lançada no dia 14 agora. A gente vai ter um evento, também a equipe vai jogar aqui o modo de se inscrever nesse evento. Nesse evento, a gente vai ter a participação de 3 professores que já orientaram trabalhos vencedores. Então, eles vão contar um pouco sobre a trajetória deles na orientação desses trabalhos, compartilhar um pouco sobre a visão de como está a pesquisa no ecossistema de investimentos e negócios de impacto, e também contem aí para os filhos, parceiros, companheiros, colegas que estudam, e tanto graduação, mestrado e doutorado, que é um campo que está cheio de oportunidade aí também para quem está a fim de pesquisar coisas diferentes. Bom, a Luana deu alguns recados, né, com o trabalho dela, trouxe algumas análises, provavelmente, eu sei que Eliane e Ivan já conheciam o trabalho da Luana, porque tiveram seus veículos estudados pela Luana. Eu adoro quando a Luana fala que ela queria muito achar um jeito de explicar para as pessoas o que são negócios de impacto. Essa é a história da minha vida desde que eu comecei a trabalhar no ICE. Então, eu me empatizei direto com essa motivação dela, e ela traz outras questões aqui para a gente, né? Uma dessas questões, Eliane, tem a ver com essa questão da necessidade da gente também pautar discussões sobre o que a gente precisa fazer no campo, recursos, como que isso ainda é desafiante para que os negócios de impacto cumpram o seu papel, né? Na sua visão, que trabalha num veículo grande e tradicional, né, digamos, da mídia tradicional, como que você acha que está a cobertura do tema de investimentos e negócios de impacto hoje no país, né? Esse tipo de recorte mais crítico e de entender melhor a conexão desse ecossistema com outros ecossistemas, a questão do fluxo de capital, ele tem espaço para isso dentro da mídia tradicional? Olha, foi um prazer saber que a Luana foi premiada, né, com esse trabalho. Eu pude contribuir com uma entrevista, foi muito interessante saber que ela está estudando isso, né? Eu quero muito ler aí os resultados, que eu acho que a gente aprende, né, muito com isso, e eu quero ver como foi o resultado desse olhar dela sobre o nosso trabalho. Mas eu acho que a gente ainda tem um caminho bem longo a percorrer aí. Por quê? Porque, como uma área nova aí que está se colocando, é difícil, às vezes, a gente vender uma pauta, né, para um colega e tudo mais, a gente faz muita coisa, mas nem sempre a gente consegue esse espaço, mas eu acho que agora você tem um momento muito propício para isso. Só se fala em ESG agora. Então, tem podcast, tem isso, tem aquilo. Então, tem vários produtos surgindo, tem editorias, tem espaços especiais, coberturas especiais, e eu acho que nesse bojo ali, quando a gente está falando de governança, sustentabilidade, e se a gente vai falar mais a fundo, se não como um modismo, eu acho que assim, é um espaço para a gente olhar criticamente para isso, para não ser só uma marketagem aí, todo mundo agora é ESG, todo mundo quer fazer. Então, a gente tem um momento muito bacana para mostrar quem realmente está na vanguarda dessa tendência. A gente já tem um ecossistema com cases muito concretos aqui para a gente retratar, pelo acerto e pelo erro,
Eu acho que uma coisa interessante que a Aura falou foi isso, a gente mostrar também o que deu errado, o que deu certo. No prêmio, especificamente, a gente é um momento em que a gente está reconhecendo aqueles que chegaram lá, né? A gente é um momento de enaltecer e de mostrar o que a gente tem de mais representativo no campo. Nesse ano, eu acho que a premiação também também teve que olhar para parar de olhar. Também teve que se modificar, teve que trazer respostas para o que a gente está vivendo. Então, o prêmio não está descolado da realidade. Então, a gente trouxe, nas duas últimas edições, um prêmio em resposta à Covid-19. Então, foi um momento muito interessante da gente mostrar que, apesar de a gente teve o aumento da desigualdade, em toda a questão que envolve a pandemia, todas as crises, mas a gente pôde mostrar, através do prêmio, que a pandemia também é um acelerador de futuros, né? É uma coisa muito interessante a gente ver os negócios de impacto social que podem crescer aí dentro dessa. É uma oportunidade gigante na área de saúde, na área de educação, e a gente pôde mostrar isso, né? Alguns crescimentos exponenciais assim, de empreendedorismo, de startups sociais, que chegaram e que estão aí, estão fornecendo seus serviços para o Ministério da Saúde, oferecendo políticas públicas nos estados. Então, eu acho que tem um momento, tem algo muito forte, vibrante acontecendo no setor nesse momento de crise. Então, eu acho que é uma oportunidade, sim, eu acho que a mídia está mais atenta a isso. Claro que não é com os espaços que a gente imagina poderia ter. Eu acho que há um olhar para isso. Eu acho que não só hoje, essa cobertura não está mais assim, não estou eu ali, olha, na reunião de pauta, vendendo o que na minha editoria. Eu já vejo ela chegando de outros colegas que estão cobrindo o mercado financeiro e tal. Eu acho que ainda tem muito oba-oba no Brasil ainda sobre essa cobertura ESG, mas eu acho que paulatinamente a gente começa a ter um olhar mais crítico, eu acho que é um ganha-ganha. E voltando a esse desconhecimento dos conceitos e tudo mais, eu acho que assim, é um processo, mas eu acho que hoje, mesmo dentro do campo, a comunicação ainda precisa melhorar. Eu acho que não só para fora, eu acho que ainda tem. A gente ainda tem vários públicos aqui, a gente não tem só o grande público, não. A gente tem os investidores também, a gente tem públicos específicos que também precisam ser olhados estrategicamente como comunicação dentro do setor, dentro dessa nossa conversa aqui. Eu acho que é super bem-vindo você imaginar que você tem hoje já veículos, né, focados, nichados, falando disso, porque acho que ali tem um outro target que é tão importante quanto o grande público com o qual eu já falo. E é lógico que na Folha, sendo um veículo mainstream, fala com todos os públicos, fala com o público mais variado, mas eu acho que tem uma comunicação bem importante que deve ser focada em atores chaves do ecossistema também. Uhum. E você vai ver, Elaine, quando você lê o trabalho da Luana, que ela fala um pouco disso, assim, na análise dela, ela trouxe um pouco essa diferença e essa necessidade de ter também algumas vozes, né, fazendo uma reflexão, provocando uma reflexão mais crítica sobre o setor, né, e como uma forma de contribuir mesmo para o amadurecimento. E aí, Ivan, eu te pergunto, né, assim, como você está dentro de um veículo especializado, você comentou, por exemplo, a produção da série Eu Errei, né, assim, para você, dentro da ALPA, assim, onde que entra esse papel de vocês entre justamente fazer uma cobertura que seja diferente daquela que a mídia tradicional está fazendo sobre o setor? E uma coisa que eu queria te perguntar também, porque a Helene estava falando sobre quem está lendo e diferentes pessoas que estão lendo, qual é hoje o público que lê o ALPA? Ótimo. Primeiro saudar a Luana, porque assim, a pesquisa dela é uma maravilha de ser lida, né? Realmente é uma coisa que abre muito a nossa cabeça, então saudar a Luana aí por olhar para a gente, olhar para a Folha e ter esse olhar crítico, né? Ela falou aqui também com a equipe, falou com a Suzane, falou com a Fernanda, então saudar que a liderança da ALPA também, na redação também é feminina, saudar as meninas aqui também. Mas eu acho que o trabalho é complementar. O que eu acho, né? Primeiramente, provavelmente quem chegou na ALPA passou pela Folha ou foi tocado pela Folha.
não só a Folha, outros veículos de mídia de massa também, né? Mas de fato, eu acho que é uma outra narrativa, uma narrativa de causa, é uma narrativa um pouco que começa a abrir o setor. Então, a mídia especializada, no caso da Alpa, é complementar a isso, não tenha dúvida. É por isso que o público dela também é diferente, chegando na sua questão do público, né? O público da Alpa, e aí talvez seja, de novo, a nossa missão, de novo o nosso olhar para isso, é formar o setor, né? Porque a gente está falando com o setor, não está falando para dentro da bolha, mas a gente está falando para gerar conhecimento através do jornalismo crítico, né? Para que as pessoas que estão construindo esse setor, ou seja, alguém que fala, puxa, eu quero trabalhar com isso, então eu preciso me informar disso, eu preciso me especializar disso e tal, e preciso ter um olhar crítico, né? Então, a Alpa está nesse espaço, está nesse lugar. Então, o público da Alpa é quem está fazendo o setor hoje e que está crescendo, né? E aí eu dialogo muito com o que a Helena falou, porque o modismo, para a gente aqui, a gente execra o modismo, né? A gente, pelo contrário, a gente solta matérias, provavelmente de SD, muito mais críticas, né? Nesse sentido, porque antes disso tinha investimento de impacto. E aí, isso existe há 10, 15 anos. E aí, como que a gente dialoga negócios sociais com negócios de impacto, tá? Mas e a diversidade? Mas meio ambiente sempre foi a pauta disso. Governança também sempre foi a pauta. Então, isso já está no cerne do nosso ecossistema. Então, por isso que a gente, e aqui eu poderia ficar falando alguns causos jornalísticos aqui que a gente tem de conflitos de interesse, conflitos de como as pessoas enxergam a Alpa, inclusive, que às vezes tem, olha, você pode publicizar isso, a gente fala, puxa, não, porque a gente tem um olhar um pouco mais assim, e não assado, então a gente procura que a nossa redação seja um pouco mais, de novo, usando o fator da imprensa. A imprensa está para isso. Então, por isso que uma imprensa segmentada complementa uma imprensa que é mais abrangente, né? Eu, por exemplo, gosto de América Latina, escuto muito na América Latina, né? A Folha, por exemplo, tem uma parceria lá com o Latino 21. Então, está dentro da Folha, complementa, é outro tipo de conteúdo, mas ele é complementar, né? Então, eu acho que é daí que vem um pouco essa criticidade. Eu acho, inclusive, aqui já dialogando um pouco, já falando um pouco de forma crítica, não sei se a gente vai ter mais tempo para falar, às vezes, né, o ecossistema, estou falando dentro do ecossistema, ele é muito autocentrado em comunicação. Ele gera muita... A quantidade de conteúdo que esse ecossistema gera é absurda, né? Só que ela é muito, às vezes, autocentrada, no sentido de, puxa, como é que a gente consegue analisar dois pontos que talvez sejam divergentes para, eventualmente, jogar um outro conceito, um outro conhecimento? E isso é o papel da imprensa e do jornalismo, né? Tem poucos veículos, eu gostaria que tivesse mais veículos segmentados, porque isso é o que vai formar o setor. Então, eu acho que cabe a gente ter esse olhar um pouco para isso também, né? Cabe a gente ter o olhar para, puxa, será que a gente não está muito autocentrado em comunicação? Será que a gente não tem que ter, de fato, o ESG dentro dos nossos veículos de comunicação também, né? E ter mais tudo isso para a gente conseguir dar outras vozes e tal? Enfim, acho que é um pouco isso, né? Que eu trago um pouco como, eu acho complementar, mas eu acho que a gente tem uma função e uma responsabilidade maior ainda de formar o público que é o nosso público, que é o público do ecossistema, né? Aceleradoras, investidores, qualquer um que seja. Uhum. Se a gente tiver a oportunidade depois, falar um pouco da comunicação para impacto. O que é notícia nessa área? Tem uma confusão muito grande. Eu tenho uma catequese com os empreendedores da Rede Folha, falar disso. Eu acho que a gente pode depois falar, deixa o Marcelo complementar agora, mas acho que é um tema muito bacana para a gente trazer nesse nosso painel. Com certeza, essa é uma pergunta que a gente tem para vocês, porque essa é a grande, às vezes, o grande dilema, né? Até dos assessores e dos comunicadores que trabalham nas organizações do ecossistema, né? Ajudar nossas equipes técnicas também a olhar e entender o que a gente consegue emplacar ou não na imprensa, né? E aí eu acho que dentro dessa coisa também do que
do que é notícia e do que não é, né? E para quem que é notícia, e como a gente se vê na notícia no final, né? Como as pessoas vão se ver lá. Eu acho que tem uma questão que eu gostaria de trazer para o Marcelo, que aparece também no trabalho da Luana, e o Marcelo, logo quando se apresentou, também comentou sobre isso, né? Como ele, na hora que foi criar Impacta Nordeste, ele também trabalhou em cima de uma necessidade, de uma dor do ecossistema na região dele, né? Que é a questão da cobertura de investimentos em negócio de impacto ser muito sudestina ainda, né? Então, Marcelo, assim, eu queria te perguntar um pouco, assim, depois que você abriu o Impacta Nordeste, né? Assim, além de você poder contar as histórias da região Nordeste e ajudar a impulsionar o ecossistema lá, assim, teve alguma mudança na relação desse ecossistema do Nordeste com os veículos aqui do Sudeste? Quer dizer, você também acredita que o seu lugar, o seu espaço, pode ser um espaço também de ajudar a pautar os outros veículos, né? Seja apresentando para eles questões de linguagem, casos. Você acha que o Impacta Nordeste também pode ajudar os jornalistas no Sudeste a ampliar seu repertório? Com certeza, Lisa. A gente, bem, primeiro essa questão das assimetrias regionais que o Brasil possui, isso é histórico, né? Passa por economia, história, etc. e tal. E no ecossistema de impacto é a mesma coisa, né? Não foge muito dessa realidade. Então, o Impacta Nordeste tem essa função, né? Tanto de mostrar o que está acontecendo na região, daqui para o Brasil todo, mas também de mostrar as oportunidades que são oferecidas no ecossistema, geralmente no eixo Rio-São Paulo, para os empreendedores daqui. E, paralelamente a isso, a gente tenta conectar, fazer essa ponte, né? Lançar essa ponte com o ecossistema. Tem que tomar um pouco de cuidado para falar sobre o ecossistema nacional, né? Porque quando é Sudeste é nacional, e aí quando é Nordeste, então não é muito bem assim, né? Mas, assim, nessa linguagem comum, quando a gente lança essa ponte com o ecossistema nacional, a gente acaba também dando destaque para negócios daqui que antes não tinham dado destaque, né? Nós já fizemos algumas parcerias com a própria Alpa também, de fazendo a ponte com alguns empreendedores daqui, alguns cases daqui, não só com a Alpa, mas também com outras organizações, não necessariamente de mídia, mas que também estão buscando por diversificar os seus investimentos de impacto, por exemplo. Nós conseguimos já levantar alguns recursos fazendo a ponte com investidores para negócios locais. Então, o Impacta Nordeste, né, já buscando de volta lá o exemplo do trabalho acadêmico, nós também vai ter mais um trabalho focado nos veículos independentes, que eu respondi uma entrevista dessa, acho que 2 semanas atrás, e a gente falava muito sobre isso, né, que tem essa parte mais jornalismo independente, crítico, que a Alpa faz. O Impacta Nordeste é mais um jornalismo que, para divulgar mesmo as oportunidades, os negócios aqui da região, e mostrar as oportunidades que existem para os empreendedores locais, e também essa questão de conexão entre os ecossistemas, que é fundamental. Porque sem isso a gente vai continuar numa cobertura autocentrada, no eixo Rio-São Paulo, principalmente, né? E, assim, no Nordeste surgem diversos negócios e iniciativas, muitos deles com potencial igual ou melhor do que no Sul, no Sudeste, etc., mas muitas vezes acabam passando batido ou não têm o destaque necessário porque simplesmente não há uma pessoa fazendo cobertura sobre essa temática aqui ou não teve contato por algum motivo. E para o empreendedor local, né, aqui do Nordeste, fazer essa ponte para conseguir ter uma penetração na mídia no Sul é muito difícil, né? A gente tem outras organizações que também ajudam nisso, né? O pessoal lá na Bahia, principalmente, que é um estado muito forte aqui do nosso ecossistema, no Vale do Dendê, tem uma conexão legal, então negócios que passam por lá muitas vezes acabam ganhando destaque, existem vários atores, né? Então a gente ajuda também, através do nosso trabalho, conectar todas essas pontas para ajudar a fomentar todo esse ecossistema, utilizando a comunicação, repetindo mais uma vez, como essa ponta de lança, mas também trazendo outros aspectos e dando destaque para os negócios locais. Uhum. Essa questão da comunicação para os negócios, né, principalmente, é uma das grandes demandas deles, né, aparece nos estudos da Pipe Social. Eu acho até que as organizações de apoio ao ecossistema às vezes conseguem ter mais facilidade de ter na sua estrutura
um comunicador ou uma assessoria de imprensa para trabalhar. Mas acho que os negócios em si, isso está no mapa da Pipe, né? É um dos grandes pedidos de ajuda deles, essa questão toda de comunicação, publicidade, e acho que também, de alguma maneira, assessoria de imprensa, relação com a imprensa, né? E é legal que, dentro do Impacta Nordeste, vocês tenham também, consigam talvez dar um pouco de vazão a essa necessidade dos empreendimentos, né? Agora, considerando que os veículos independentes são empreendimentos que também precisam buscar uma sustentabilidade financeira, não que a Folha não precise, mas eu queria, só antes da gente voltar, Eliane, naquela questão maravilhosa que você levantou, que também estava na nossa pauta, que é sobre a questão do que é notícia, afinal, quando se fala em investimentos em negócio de impacto, eu vou pedir só para o Marcelo e para o Ivan responderem aqui, porque apareceu no chat, a questão da sustentabilidade financeira, né? Quem é que paga a conta de veículos, né, de estruturas como a Impacta Nordeste e a Alpa? Rapidinho aqui para matar a curiosidade do pessoal. Posso começar? Quer começar, Ivan? Começa você. Manda aí que eu vou depois. Tá bom. Bem, esse aí eu acho que é o maior desafio para um veículo de comunicação independente que trata sobre essa temática, né? Tendo em mente que essa temática ela ainda é muito de nicho, né? Então, hoje, o Impacta Nordeste, desde a sua criação, sempre buscou diversificar as suas fontes de receita de diversas formas, né? E aí a gente foi evoluindo ao longo do tempo, mas basicamente a gente depende muito ainda de apoio institucional. Então, por exemplo, nós temos aí um apoio muito legal do Instituto Sabin, que tem um investimento social bem estratégico, olhando para várias questões, e eles viram o nosso trabalho, a relevância do que a gente faz, principalmente essa parte de mapeamento do ecossistema, de comunicar e mostrar os negócios da região. E paralelamente a isso, a gente tem outros serviços que a gente acaba prestando também nos outros eixos de atuação, como os mapeamentos, são um serviço, premiações. Então, a gente tem que realmente ser criativo com isso, criando várias fontes de receita, né? E também buscando novos parceiros, porque a gente vê hoje um grupo de empresas, né, que estão buscando levar essa pauta adiante, e a gente, infelizmente ou felizmente, dependendo do caso, né, a gente depende muito desse apoio das empresas que apoiam essas questões no ecossistema. Hoje já tem algumas iniciativas, eu vou citar uma que o Impacta Nordeste aderiu recentemente, o portal Alma Preta, né? Eles têm uma parceria com uma agência chamada Zygon, e eles criaram um mecanismo muito interessante para conseguir monetizar através de ads, né? Porque esses veículos não conseguem ter visualizações, por se tratar de um veículo de nicho, muito ultra nichado, né? Visualizações suficiente para ter a remuneração com Google Ads, por exemplo. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um consórcio de veículos independentes que juntos eles conseguem ter um número suficiente para chegar junto a empresas que estão alinhadas com os valores e a ética desses veículos de comunicação independente, e aí, de forma conjunta, conseguem monetizar junto a essas empresas. Então, eu acho que isso foi um exemplo brilhante que eles criaram, uma solução muito engenhosa, e que talvez a gente possa também adaptar aqui para o nosso ecossistema de negócios de impacto futuramente, né? Muito bom, pô, muito legal. Depois até vou pesquisar essa história, eu não estava sabendo dessa coisa da Alma Preta, muito bacana. E precisa ter essas soluções aí, né, Ivan? Conta pra gente, o que vocês estão fazendo? Eu sou mais pessimista nesse caso. Talvez porque eu sou revisteiro, talvez mais velho, como mas assim, já vi Abril indo para o espaço e tal, e o modelo de negócio, a gente tentando fazer modelo de negócio inventar por jornalismo. Eu acho o seguinte, eu acho que o modelo de negócio de jornalismo, ele precisa de apoio, não tem jeito. Você precisa de financiamento para jornalismo, né? A não ser que você tenha outras estruturas complementares que você leva para lá, né? Então, aí eu vou chegar no que a Alpa chegou como modelo de negócio. Mas eu não acho que o modelo de negócio tradicional vai nos garantir sobrevivência. A Alpa está no vermelho desde que nasceu. Ela não fecha a conta. Em 3 anos, ela não fecha a conta. Então, eu posso falar isso, e a gente já tentou alguns modelos. Pode ser que a gente errou, pode ser que a gente não fez certo e tal,
mas eu acho muito pouco provável que isso aconteça, com esse modelo de negócio de remuneração, assinatura. Vi até que tem no chat aqui. A gente tentou de tudo um pouco, né? Nada deu certo. Então, o que tem funcionado um pouco agora, e que é um paradoxo que a gente vive hoje, é o seguinte: por a gente ter essa credibilidade, ter esse know-how de fazer e produzir conteúdo, muitos atores estão nos procurando para fazer conteúdos próprios. E aí a gente faz brand content, a gente faz o que se diz de conteúdo customizado, não é o portal. Então a gente está aqui começando a estruturar a agência e tal, que a gente já fez relatório, já apoiou o próprio ICE, já fez para a Vox, fez o relatório da Vox, fez Fundo Vale, a gente apoia a produção de conteúdo para esses veículos. Isso gera receita, só que daí que está o paradoxo. Como a gente também tem que pegar a equipe e jogar para lá, ou talvez essa remuneração também é insuficiente, porque eu não posso aumentar muito esse preço, porque senão as pessoas não compram, e aí a gente não vai conseguir gerar isso, não subvenciona, é difícil subvencionar. A minha frase final é assim: não tem jeito, tem que ter apoio. E aí que eu digo, a gente tem, eu acho, na minha avaliação, quem tem possibilidade de apoiar isso é o setor, porque a comunicação é para o setor. Então, eu acho que tem que vir, não tem muito jeito, de institutos e fundações, né? Nós temos um que acreditou. Nós temos quantos no Brasil? Nós temos um que é o Instituto Sabin, o mesmo que fez do Impacto no Nordeste, que foi quem acreditou. Colocou ali, falou assim: não, eu acredito com independência, jornalismo e tal, e tal, e tal. E, nesse caso, eu acho que a gente precisaria ampliar. Talvez a gente precisaria falar de novo sobre isso, como as mesmas dificuldades do Marcelo. Mas, dialogando um pouco com o Marcelo aqui, eu falo: Marcelo, eu acho que a gente precisa fazer-se entender que comunicação e jornalismo, e Elaine também, de que é importante a gente seguir as recomendações do ICE, que é apoiar os atores, né? Então, eu acho que, talvez por ser gato escaldado, de não conseguir modelos de negócios que são suficientemente para pagar esse modelo de negócio, jornalismo é caro. Então, não tem jeito, se você produzir pauta, produzir tudo isso, você tem que ter recursos. E os recursos não podem estar condicionados, né? Eles têm que estar livres, né? Para você justamente criar conhecimento. Enfim, Claro, falei demais. Eu posso ficar falando aqui meia hora sobre isso. Não, eu acho sua fala Concordo, viu, Ivan? muito pertinente, Ivan, e até por uma questão ética, né? Assim, acho que um capital livre, e aqui o Fábio Deboni, que eu sei que é um grande entusiasta da comunicação, escreve também muito, sempre uma voz super ativa no nosso ecossistema, ele deixou aqui no chat, né? Está aí lugar para o capital filantrópico, e é isso mesmo, né? Acho que tem espaço claro, para vocês testarem modelos de negócio, mas tem que ter esse capital aí também que vai chegar e apoiar a ideia sem essa vinculação de produto ou de direcionamento, né, do que vocês estão fazendo, porque tem também a questão da dimensão do jornalismo ter essa independência, né? Jornalismo não é publicidade, né? E aí, falando disso, né, queria voltar para a Eliane, porque é uma pergunta aguardadíssima, Eliane, aqui pelo pessoal todo que está escutando a gente, né? Esse papo, né? Porque assim, a gente que é do setor, como qualquer setor, né? Acho que os ambientalistas já passaram por isso. Todo o setor, todo mundo que trabalha com causa tem um linguajar muito seu, tem um vocabulário muito seu. A gente se excita e fica feliz com coisas que, de repente, para outras pessoas não faz a menor diferença, mas isso é assim quando a gente trabalha por uma causa e a gente é muito apaixonado. Então, tudo para a gente é uau, o mundo precisava saber disso, mas a gente sabe que na realidade do jornalista, de uma redação, ainda mais de uma mídia tradicional, de um veículo grande, não é assim que a coisa funciona. Ainda mais num país como o Brasil, que tudo muda a todo minuto e as redações ficam enlouquecidas tentando acompanhar a realidade, né? Então, assim, o que é notícia, né? Assim, olhando para o campo hoje, para o ecossistema de investimento de negócios de impacto, né? E pensando, você já deu essa dica aí de que a gente está num momento em que essa coisa do ESG pode ser uma porta de entrada para a gente se colocar também de uma maneira diferenciada e tal, mas além
disso, assim? O que para você, que histórias são essas que talvez ainda não tenham sido contadas, assim? Vamos lançar essa pergunta desafio para você. Olha, só pegando carona aqui, o jornalismo é caro mesmo, custa muito, e o modelo de negócio a crise é global, o mainstream, é independente, é tudo isso. A gente faz hoje jornalismo para essa causa ali no empreendedor social, é guerrilha, é com pouca gente, e a gente com olhar, e é isso, tem que ser muito criterioso também nessa escolha dessa pauta. A gente tem muita informação circulando aí, eu acho que a gente tem que fazer uma curadoria boa da pauta, começar ali, filtrando o que realmente tem mais interesse e tudo mais, porque a gente tem que dar poucos e bons tiros também com a equipe mais reduzida. Mas o que eu acho é que muita gente, a gente tem tem um grande, a gente coloca um canhão em cima de algumas iniciativas no momento do prêmio. E pós-prêmio, os caras ficam ali falando, e agora? Né? Então, durante meses, eles estão ali na home da Folha, na escolha do leitor, sendo chamado para matérias e não sei o quê. E quando passa isso? Eu falo isso muito para os empreendedores. Eu acho que aí eles entenderem o que é gancho jornalístico, o que é notícia. E eles têm material. Muitas vezes, às vezes eu converso, eles me mandam umas pautas, eu chego umas pautas que eu não vou aproveitar, e aí, às vezes, eu tenho esse trabalho educativo mesmo, de falar, cara, por aqui você não vai vender, porque essa história já foi contada. Jornalismo news, novo, o que você tem, o que você pode trazer de instigante, que olhar novo você tem sobre o trabalho que você está fazendo, as dificuldades que você está fazendo, como é que você pode contar essa história, e muitas vezes eu acho que a gente está falando aqui de gente que está impactando positivamente a sociedade. Às vezes, claro que medir impacto é bem difícil, nem sempre eles têm números sobre isso, isso é caro, mas eu acho que uma forma ótima de comunicar impacto é pelos beneficiários dos serviços, olhar para essas histórias maravilhosas. Às vezes o cara quer contar a história dele de novo, não é a sua história que vai estar aqui. Eu posso contar o impacto que você está criando, gerando no mundo a partir de outros personagens tão ricos quanto, entendeu? Porque essa coisa do herói, do cara que está fluindo, é muito, não, deixa ali. Mas você faz um perfil desse cara uma vez, daqui a pouco você vai revisitar ele daqui a alguns anos, quando ele vai ter outras coisas para acrescentar. Mas ao longo desse processo, aquela iniciativa, ONG ou negócio, tem ali na ponta milhares de histórias para serem contadas. E isso não é filtrado com um olhar mais profissional. Então, às vezes, eu vejo isso. E quando a gente viajava, eu tenho um momento no prêmio que eu amava e que agora a pandemia nos tirou, que eu era pé na estrada, em que eu ia fazer a avaliação dos projetos para o prêmio. Era um manancial de pautas, eu saía dali com, sabe, dezenas de histórias ali. Então, porque eu olhava no jornalista e falava, por que você nunca contou isso aqui para ninguém? Tá lá, essa história já existe, muitas vezes está no DNA, tá ali, e eram coisas incríveis, eram momentos que a gente estava fazendo documentário, e aí eu falava, gente, olha, é o melhor emprego do mundo, eu queria ser uma grande pauteira, viajando, olhando para essa coisa, e a gente tá dentro da redação, hoje ainda mais, com mais anteparos ainda, mais difícil ainda, não estamos viajando, mas acho que começam a chegar, de vez em quando eu recebo com muita alegria uma pauta de um finalista, algum integrante da Rede Folha, que me traz um personagem, aquela coisa que vai render uma página inteira na Folha de São Paulo no domingo. Que a gente tem alguns especiais ali chamados Minha História, que são depoimentos em primeira pessoa, que é um formato maravilhoso, que dá audiência pra caramba, que as pessoas curtem, que é um inspiracional. Tem um Dias Melhores, que também que é um outro chapéu que as pessoas não usam. Eu falo, gente, me tragam essas histórias, porque você consegue uma página inteira contando o seu trabalho, do seu impacto, de uma forma que você vai atingir milhares de pessoas, que não vou escrever em nenhum momento ali negócio de impacto social, mas isso está ali, as pessoas vão se informar, vão chegar pelo beneficiário, pelo impacto. Isso é poderoso para caramba. Eu acho que é um jeito de comunicar que eu acho que é bem importante a gente disseminar e fazer chegar aos atores do ecossistema. Legal, obrigada. Muito obrigada, Eliane. Acho que é uma boa dica, né? Eu acho que às vezes a gente fica muito aferrado ao conceito, à palavra, até a Vivian, quando a gente estava discutindo esse encontro, ela falou, é uma mistura de impactez com startupês, né?
e às vezes a gente precisa lançar mão de outras formas de contar a história, né? Para falar de negócios de impacto, sem necessariamente ficar falando que é um negócio de impacto, porque um negócio de impacto é muito mais, né? Ele tem tantas facetas, né? E investimentos de impacto por aí também, né? Então, assim, a gente já está passando do nosso horário, como eu disse no início com vocês, quando a gente estava aqui, eu acho que quando o papo está bom, sempre tem alguém disposto a ficar mais um pouquinho. Então, para a gente fechar com chave de ouro, a gente vai ter aquele momento Jornal Nacional. Todo mundo que já fez jornalismo, comunicação, o pai já sonhou, a mãe já sonhou que a gente ia aparecer no Jornal Nacional. Pelo menos meus pais sonhavam com isso para mim, que um dia eles iam me ver lá na bancada, apesar de ter feito publicidade, mas isso não fazia a menor diferença para eles. Então, Eliane, Marcelo e Ivan hoje vão ter o seu momento, William Bonner e Fátima Bernardes, e vão ler uma manchete e um lead que eles gostariam de dar sobre o nosso ecossistema em 2025. Vamos lá, olhando para o futuro, só alegria. Quem começa? Eliane? Então tá, né? Já que você me chamou, lá, né? Vamos lá. Na retomada pós-pandemia, negócios de impacto social são os que mais crescem no Brasil. Oxalá. Startups de educação e saúde ganham escala após a crise causada pela Covid-19, com o crescimento da telemedicina e o uso de tecnologia em sala de aula. Espero isso também como cidadã, como mãe, como brasileira. Excelente, profecia, que seja uma profecia. Vamos lá, Ivan. Olha, eu fiz a matéria, não fiz o lead, eu vou improvisar o lead, tá? Mas eu fiz duas, deixa eu falar aqui para vocês. Eu faria Ivan está entrando do rádio, porque rádio é assim, faz na hora, faz ao vivo. Eu queria dar assim, negócios de impacto socioambiental abandonam a estratégia de unicórnios e apostam em estruturas mais solidárias para escalar, né? Mostrando que a gente não pode estar refém do capital somente, né? E que a gente tem que pensar outras formas de escalar e que isso a gente não pode ficar tão preso olhando só retorno para a gente ter escalabilidade dos negócios de impacto. Então, acho que isso em algum momento vai virar, espero que logo. E eu fiz duas, eu fiz outra, não fiz o lead, mas fiz outra. Mandato liderado por empreendedoras sociais negras e indígenas é eleito para mandato no Congresso Nacional. Acho importante a gente cada vez mais falar de políticas públicas e de interrelacionar o Estado com os negócios de impacto. A gente não vai fazer nada sozinho. Acho que se tem coisas, e dialogando um pouco com a Helene falou, dessas pautas do que é notícia, a gente tem 3 desafios aí. Falar de políticas públicas, falar de meio ambiente e falar de desigualdade. Se a gente não falar disso, a gente não consegue fazer notícia através de pessoas para o setor de impacto, né? Adorei, Ivan, porque aí você me deu a oportunidade também de fazer mais uma propaganda, que no mês de outubro a gente vai fazer uma edição especial do Boletim ICE, falando sobre investimentos, negócio de impacto e políticas públicas. Então, adorei você ter trazido isso. Quem não assinou ainda o Boletim ICE, quiser assinar, vou pedir aqui para a equipe jogar o link aqui para assinar, porque em outubro a gente vai ter um especial, a gente vai falar com gente do governo, com empreendedores, com pessoas que estão trabalhando com isso, e vai ser bem legal, eu espero. Adorei, acho que essa coisa de gênero e raça, super importante também dentro do nosso ecossistema e dentro da realidade que a gente vive hoje. E agora, Marcelo, é o seu momento William Bonner. Eu vou aproveitar, e o Ivan, a partir do comentário dele, eu acho que ele vai gostar, né? A minha manchete seria: Nordeste puxa a queda da desigualdade no Brasil, conjunto de políticas públicas inovadoras aliadas a negócios de impacto e investimento ESG colaboram para a redução da desigualdade na região. Assim como o Ivan, também acredito que sozinho ninguém vai fazer nada, somente se a gente juntar todas essas pontas, um pouquinho que a gente tenta fazer aqui no Impacta Nordeste, aqui na região, que a gente vai conseguir chegar lá. Otimista, mas quem sabe. Isso aí, gente. Somos brasileiros, não desistimos nunca. E, felizmente, somos otimistas, que é uma boa maneira de terminar uma sexta-feira. Muito obrigada a participação de Eliane, de Ivan, de Marcelo, de Tabata, que ajuda a gente aí a dar vida, né, com gestos aí, as nossas palavras também. É muito legal ter agora Libras na nossa Sexta de Impacto. Queria lembrar de novo vocês que hoje é o último dia para inscrições no Prêmio Jornalista de Impacto, e que no dia 14 de setembro a gente tem o lançamento da nova edição do Prêmio Academia ICE.
É porque a gente adora dar prêmio. Não, brincadeirinha. É porque o prêmio é uma maneira da gente incentivar tanto a produção jornalística quanto a produção acadêmica, que são tão relevantes para o nosso ecossistema. Obrigada a todos, obrigada ao Mercado Livre, que é o nosso parceiro, obrigada à equipe aí do ICE que está no apoio e a todo mundo que tirou esse tempinho para estar com a gente. Um grande abraço, bom descanso e até a próxima Sexta de Impacto.